Cordiais saudações aos pais e mães que acessarem este vídeo. Lembrando que no primeiro vídeo eu relatei como a organização para o estudo como um dos principais objetivos para o ensino de física da primeira série. Mas não existe organização sem regras de trabalho, sem uma metodologia. Portanto, neste vídeo eu quero compartilhar com vocês pais 7 regras de estudo que eu propus para os meus alunos. Caso seu filho relate alguma dificuldade em física, você deve ajudá-lo a adotar essas regras para organizar os seus estudos. Para muitos alunos, essas regras são bastante difíceis, portanto, vamos a elas. A primeira regra: preste atenção em aula. A aula é um momento em que o conteúdo é apresentado de um modo bastante resumido. É o momento em que apresenta as definições, regras e as equações matemáticas necessárias para resolver os exercícios. E às vezes resolvam alguns exemplos de exercício. Caso seu filho não acompanhe esta explicação, não terá os conhecimentos necessários mínimos para resolver os temas. Portanto, instigue seu filho a ler o material disponibilizado e o livro antes de ir para a aula. A segunda regra é: organize o caderno em 24 horas. Alguns alunos conseguem copiar a matéria durante a aula, mas outros preferem prestar atenção nas explicações. Portanto, para ajudar o seu filho na organização do caderno, eu também tenho o hábito de tirar fotos do quadro no final da aula e disponibilizar estas fotos na nuvem, no OneDrive. Para acessar o OneDrive, você pode acessar o meu site, cujo endereço é mais simples e aparecerá no final do vídeo. Solicite ao seu filho o endereço dessa pasta, desse endereço, e veja se ele está copiando a matéria no caderno. A terceira regra que eu proponho aos alunos é: faça o tema em 24 horas. Eu já disponibilizei para os meus alunos as 24 listas de 3 exercícios, que serão realizadas durante o ano. No final de cada aula, eu indico qual exercício pode ser resolvido com os conteúdos apresentados. É importante que o seu filho faça este tema para avaliar se realmente entendeu as explicações e poder sanar eventuais lacunas de aprendizagem antes que elas se agravem. Caso ele não consiga resolver o tema, é importante que ele busque ajuda na monitoria, ou nas aulas de reforço, ou em algum grupo de estudo no qual esteja participando. Verifique se seu filho está conseguindo resolver os temas e estimule a buscar ajuda quando não consegue terminar o tema. A quarta regra: limite o tempo de estudo. São frequentes situações de pais que vêm conversar comigo e relatam que estão preocupados com seus filhos. Eles passam tardes, noites e fins de semana tentando estudar física e não estão conseguindo resultados satisfatórios. Com certeza tem algo muito errado nessas situações. Os temas que eu passo podem ser resolvidos em 1 hora ou no máximo 2. Logo, se o seu filho leva mais do que 2 horas estudando física, você deve ajudá-lo a se reorganizar na forma de estudar. Se ele está batendo cabeça e não consegue resolver o tema, diga para ele procurar a monitoria, ou então as aulas de reforço, ou para entrar em algum grupo de estudo com seus colegas de aula. A quinta regra: desconecte o que não é física. Muitas vezes, o descumprimento desta quinta regra implica em também quebrar a quarta regra. Ao tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a atividade não evolui adequadamente. O nosso cérebro pode se ligar em aproximadamente 5 coisas ao mesmo tempo e fazer conexões entre as mesmas. Para aprender algo fazendo o tema, o aluno precisa fazer as conexões entre a explicação dada em aula, o conteúdo do livro didático, a pergunta que está no tema, as operações que aprendeu na aula de matemática. Portanto, quando seu filho estuda com um jogo, o rádio,
ou a rede social ligada, ele pode até fazer a tarefa, mas ele não está aprendendo. Ajude seu filho a se organizar. Ter um tempo exclusivo para fazer as tarefas da escola e o outro tempo para as atividades sociais e de lazer. Essa organização é fundamental para o avanço na aprendizagem. A sexta regra que eu passo para os meus alunos: ajude e busque ajuda. A interação social é muito importante para a aprendizagem. Quando o seu filho não consegue fazer uma tarefa, ele deve buscar ajuda de colegas, em primeiro lugar, dos monitores e também do professor, para lhe dar mais uma explicação. Se ele tem dificuldades de entender o conteúdo, se ele tem dificuldades para entender o conteúdo, ele pode ajudar os colegas e assim melhora a sua fixação e a sua aprendizagem. É possível fazer uma conta sem entender o porquê ela deve ser feita daquele jeito, mas dificilmente o seu filho vai conseguir explicar para um colega como fazer uma conta se ele realmente não entender o porquê. Portanto, ajudar é muito importante. É a prova de que realmente o conteúdo foi entendido. Sétima e última regra: entregue todas as avaliações. São 72 avaliações realizadas ao longo do ano. Por isso, é importante que o seu filho tenha organização e entregue todas elas. Nenhuma delas tem um peso decisivo para decidir por uma aprovação ou uma reprovação, mas é o conjunto de pequenas pontuações que se consegue com cada avaliação que vai levar ao sucesso no final do ano. Em resumo, para ajudar o seu filho a obter bons resultados em física, uma vez por semana, faça essas 7 perguntas. Isto caso ele relate dificuldades e você constate que ele não está acompanhando adequadamente as aulas. O fundamental é que ele consiga chegar a se autocontrolar na sua organização. Mas então vamos às 7 perguntas. Primeiro, você prestou atenção em aula? A segunda pergunta: o seu caderno está em dia? A terceira pergunta: você já fez o tema? Quarta pergunta: você conseguiu fazer tudo em 2 horas? Quinta pergunta: você desligou o jogo, a internet para estudar? Sexta pergunta: não ficou nenhuma dúvida de física? E a sétima e última pergunta: você entregou todas as tarefas e trabalhos solicitados? Se o seu filho responder todas essas perguntas com um honesto sim, certamente ele vai aprender física.